Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou resolver a questão da FMJ de 2021. Essa questão ela fala o seguinte: uma pessoa desceu uma ladeira inclinada de um ângulo 30 graus em relação horizontal em um carrinho de rolimã, com aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Considere que a aceleração gravitacional fosse 10, que a massa do conjunto pessoa e carrinho fosse 60 kg, que seno de 30 graus é meio e que cosseno de 30 graus é 0,87. Se durante a descida o conjunto foi impulsionado apenas pelo próprio peso, a intensidade média da resultante das forças de resistência que atuaram sobre o conjunto foi D. Então, primeira coisa, este problema aqui, você consegue reconhecer que é um problema de plano inclinado? Como eu sei disso? Porque ele fala de um carrinho que vai descer uma ladeira, um plano inclinado. E ele falou até o ângulo desse plano. Ele está inclinado em 30 graus com relação à horizontal. Inclusive, poderíamos desenhar a situação a partir de um plano que faça 30 graus com a horizontal e o carrinho de rolimã, que eu vou desenhar mais ou menos aqui. Mais ou menos assim. Ele disse o seguinte: quais são os dados que a gente tem aqui? Bom, ele me deu o valor da aceleração média, da aceleração média desse conjunto, né, do carrinho de rolimã com a pessoa. Então, ele acelerou a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ele deu o valor da aceleração gravitacional, a aceleração provocada pela força gravitacional. Deu a massa do conjunto e deu os valores tabelados de seno e cosseno de 30 graus. E pergunta qual que é a intensidade média da resultante das forças de resistência. Então, a primeira coisa é desenhar o diagrama de forças, ou seja, desenhar quais forças e em qual direção, qual sentido elas vão atuar. Quais forças você pode perceber aqui? Com certeza, a força peso. A força peso, a força ou força gravitacional puxa todas as coisas que têm massa para baixo, para o centro da Terra. O que mais? A força normal, a força que o plano inclinado vai realizar na pessoa, de modo que seja perpendicular, faz 90 graus com a superfície do plano. Então chamamos essa força de normal. E como ele citou em resistência, então veja só, ele pergunta a intensidade média da resultante das forças de resistência. A força normal não é uma força de resistência. Por quê? Porque a força normal não está na direção tangencial. O que é a direção tangencial? Em palavras simples, é a direção de movimento. Então, essa daqui é a direção tangencial. Por quê? Porque o carro se movimenta nesta direção. A força normal nada contribui, então, para o movimento do carro. Não. Então, ele não resiste ao movimento. Tá, então tem que ter algo que resista, né? Ele está descendo. Quando ele desce, o que acontece? A força de atrito, ela cria uma resistência a esse deslizamento, das rodas desse rolimã com a ladeira. Então a gente poderia desenhar aqui, vamos desenhar a força de atrito aqui para trás. Força de atrito. Certo? Vou desenhar mais uma direção aqui, que vai ser chamada de direção normal.
ou direção centrípeta, normal. Claro, não é uma curva, né? Mas eu estou chamando de direção centrípeta ou normal, que vai ser a direção perpendicular a essa direção tangencial, que é a direção de movimento. Mas nesse caso eu vou chamar de direção normal. Esse peso aqui não está nem na direção tangencial, nem na direção normal. Mas olha só que legal. Ela contribui tanto, ela vai ter um efeito tanto na direção normal quanto na direção tangencial. Ou seja, ela vai ter um efeito que vai contribuir, né, vai influenciar o movimento do rolimã. Como que eu sei disso? Olha só. Projetando a, a força do peso aqui na direção tangencial, você vai encontrar esse vetor aqui. Vou chamar de peso tangencial. Então tem uma parte que vai contribuir, vai influenciar o movimento. E tem outra parte que não vai influenciar o movimento, porque está na direção normal, que é essa daqui. Embora ela não influencie o movimento, ela vai se equilibrar com a força normal. Eu vou chamar de Pn. Ao decompor o força-peso, então eu vou esquecer e eu vou esquecer ela como um vetor só. Eu vou trabalhar com os seus vetores, as suas componentes de maneira separada. Isso vai ser mais fácil, porque eu posso relacionar agora as forças que estão na mesma direção, certo? Ele pergunta a intensidade média da resultante das forças de resistência. É interessante notar que, na verdade, ele não falou especificadamente em força de atrito. Então, provavelmente aqui ele também considere, por exemplo, a força de resistência, a força de arrasto, ou também chamada de resistência do ar, porque vai atrapalhar, né, o movimento, vai resistir ao movimento desse rolimã, tá? Mas assim, o que ele está querendo saber é da intensidade média da resultante das forças de resistência. Então eu só quero saber não um valor específico, mas a resistência no geral, tá? Então, seja a força de atrito, ou força de atrito mais a força de resistência do ar, eu quero saber quantos newtons de força há de resistência que vai resistir a esse movimento, tá? Para facilitar, ao invés de chamar de colocar força de arrasto e força de atrito, eu vou colocar aqui somente a força de resistência. Essa força de resistência que vai incluir tanto a força de atrito quanto a força de resistência do ar, tá? Vou chamar só assim. E agora a gente vai trabalhar com as forças. Agora que a gente desenhou, eu vou redesenhar aqui para ficar mais claro para vocês, para não ficar confuso. Pronto, redesenhei. Basicamente são essas 4 forças aqui, 2 componentes da força peso, a força normal e a força de resistência, que inclui tanto atrito quanto resistência do ar. São essas forças que a gente vai trabalhar, tá? Então, qual que é o valor do módulo, o valor dessa força de resistência? Bom, veja que o carro ele possui uma aceleração, está acelerando a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ele está acelerando em qual direção? Tangencial ou normal? Bom, com certeza tangencial, né? Porque ele está se movimentando nessa direção. Então ele só conseguiria acelerar, mudar o seu movimento nessa direção, certo? Porque, na verdade, como ele está se movimentando nessa direção, não é que ele não conseguiria acelerar aqui, mas aqui a força normal e Pn e o peso normal, elas vão se anular. Então, nessa direção normal não tem aceleração. Nessa direção aqui, o homem não vai nem para cima, nem começa a afundar, a ir para baixo, aqui não, tá?
o que vai acontecer é que o carrinho de rolimã vai descer e ficar cada vez mais rápido. Então ela vai descer nessa direção aqui com a aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então se eu fosse desenhar a aceleração, opa, estaria na mesma direção que a tangencial. A aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, para que isso aconteça, a força peso, a componente peso na direção tangencial tem que ser maior que a resultante das forças de resistência. Então, PT precisa ser maior que FR. Então, PT menos a força de resistência, isso daqui vai ser a nossa força resultante, tá? Então, basicamente, PT vai ser maior que a força de resistência. Eu posso até desenhar um pouco maior para saber que este é maior que este. Tá? Só para não ficar confuso, força de resistência. Ok? E a gente sabe que a força resultante sempre pode ser calculada pela multiplicação de massa vezes aceleração. Então, PT menos a força de resistência, ela é a massa do conjunto multiplicado pela aceleração que ele recebe, que ele sofre. Como calcular PT? Bom, aí a gente vai precisar lembrar da questão do ângulo, né? O ângulo de 30 graus aqui num plano inclinado é o mesmo ângulo que aqui, 30 graus. E a partir da relação trigonométrica, você pode montar um triângulo PN aqui, P e PT aqui, para formar um triângulo retângulo com o ângulo de 30 graus aqui. A partir disso, você vai, a partir das relações trigonométricas, você vai ver que PT é P multiplicado pelo seno de 30 graus. Então, tudo isso aqui é relação trigonométrica. Caso tenha dúvida, é necessário retornar e entender o que aconteceu, o que eu fiz aqui com o ângulo, com os vetores, para chegar nessa relação, tá? Mas considerando que vocês entenderam, eu vou continuar aqui. Então, eu sei que PT ele é o peso do carro, do rolimã, multiplicado pelo seno de 30 graus, menos a força de resistência que eu quero encontrar, que é massa multiplicada pela aceleração, certo? O peso seria massa multiplicado pela seção da gravidade. Seno de 30 graus menos FRS igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa força de resistência e transferir para o outro lado, então vai ficar positivo. Quanto a modificação massa vezes aceleração, eu vou passar para esse outro lado, que vai ficar negativo. Então vai ficar assim, mg seno de 30 graus menos m multiplicado por a é força de resistência. Eu posso pegar essa massa m, colocar colocar ele em evidência. Então, m vezes g seno de 30 graus menos a aceleração igual a força de resistência. Eu só estou deixando mais bonito, tá? Mas será que a gente consegue, então, substituir os valores? A gente tem a massa do conjunto. Bom, ele diz que a massa do conjunto é de 60 kg. Então, bom, a gente colocaria 60 kg aqui. A seção da gravidade, ele falou que é 10 metros por segundo ao quadrado. O seno de 30 graus, ele falou que é meio. A aceleração do conjunto, ele falou que é 1,5, aceleração média, mas a gente pode colocar aqui. Bom, temos todas as informações para encontrar a força de resistência. Então, aqui a força de resistência será 60 multiplicado por 10 vezes meio, isso daqui subtraído
de 1,5. 10 vezes meio, 5, menos 1,5, 60 multiplicado por 3,5. Essa multiplicação, eu gosto de pensar que 3,5 é 7 dividido por 2. Então, eu posso fazer essa conta assim. 60 vezes 7 sobre 2, porque 60 dividido por 2 dá 30. E 30 vezes 7, bom, dá para fazer de cabeça, 210 newtons. Então, resposta, letra B. Se vocês tiverem dúvida, podem escrever nos comentários, podem me contatar. Bons estudos e até a próxima!